Eu saúdo a amada igreja e a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. E dizer que eu já sou praticamente membro dessa igreja, né? Porque como meu irmão Gustavo está sempre lá na nossa igreja, aí a gente retribui aquele negócio. Toma um café na minha casa que eu tomo um café na sua. Porque uma das frases eu tenho usado ultimamente, que é a pastora Ione, ela sempre dizia: eu sou da igreja que vai para o céu. Amém. Porque às vezes a gente se prende a denominações, né? Aquela coisa de passar como se fosse time de futebol. A gente lida com as coisas de Deus como se fossem nas leis do mundo, e não é. Quando a gente aprender isso, eu sei que é difícil, porque a gente está aprendendo, a gente é convertido, mas a gente ainda não é doutor em nada, até porque não existe doutor em Deus, né? Porque tudo é feito da vontade de Deus, tudo que nós temos e fazemos vem de Deus. Se fazemos errado, fazemos contra Deus, porque Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8. Mas o que acontece? É como o sol está ali. Se eu me aproximo do sol, eu me aqueço. Se eu me afasto do sol, eu me esfrio. A culpa não é do sol, é minha, que eu não estou indo na direção dele. Assim é Deus, assim é a palavra de Deus, assim são as nossas vidas, os nossos chamados problemas. Para nós são problemas, para Deus não. Para Deus é o que? Tratamento. Quantas pessoas estão doentes e não estão preocupadas com a sua doença? Se Deus curar, aleluia. Se não curar, louvado seja o nome do Senhor. O que nós queremos? Nós não queremos a vida eterna? Nós não queremos morar no céu com Jesus? Por que ficamos tão apegados a esse mundo, a esse pedaço de carne que envelhece, que apodrece, que nos dá tantas dores, né? Esses olhos que vão ficando cada vez mais escuros, com as dificuldades que a gente tem? Mas para Deus isso não é nada, porque Ele não precisa que a gente veja as coisas do mundo, mas sim as coisas que Ele faz no mundo. Ele faz através de quem? De mim e de você. Aleluia. Quando eu entendo isso, aí eu vejo, poxa, que maravilha, porque, vê, coisa linda essa criança aqui. Em muitas igrejas eu vejo as pessoas ficam tolindo as crianças, como se a criança fosse atrapalhar em alguma coisa, e não atrapalha, porque quem quer, presta atenção. Aleluia. Igreja não é lugar para você ouvir e sair de lá, oh aleluia, oh canta labachúria, não, é lugar de você aprender e praticar na rua, porque se você não faz lá fora, não adiantou nada. É espetáculo, é clube social. A gente não está em clube social, a gente está na vida. Um exemplo claro disso, a gente pode abrir aqui em Atos 21, Atos 21, vamos começar ali a partir do versículo 7, só para poder ficar, para que eu não leia só 2 versículos, mas o que eu quero chegar mesmo é o 8 e o 9. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Amém, igreja? Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, em Atos, capítulo 21, versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida. Ali, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia. Então, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Aleluia, glória a Deus. Esse Filipe, o evangelista, ele é um personagem incrível dentro do evangelho de Deus, de Jesus. Por quê? Segundo os historiadores,
ele é um dos 70, aqueles que Jesus enviou de 2 em 2, e ele, como a palavra diz, era um dos 7 que foram escolhidos para poder, porque os apóstolos estavam sobrecarregados, as viúvas dos gregos reclamavam que não tinham tanta atenção. Naquela época já havia essa dissensão que a gente vê na igreja de hoje, separam uns dos outros. Infelizmente ainda se tem essa cultura, a gente vê em muitas igrejas por aí, o que é uma tristeza, porque isso não é evangelho, ninguém vai para o céu fazendo isso, precisamos corrigir isso. Então eles separaram 7, dentro dos quais está o Estevão, que foi martirizado, e Filipe, que era um diácono, a gente costuma dizer que era quando foi introduzido os diáconos, e ele evangelizava. É o mesmo Filipe que, quando Deus mandou ele ir para o sul para encontrar com um eunuco etíope da rainha Candace, que vinha lendo Isaías, mas ele não entendia nada. Aí Filipe chega junto e fala: entende o que está lendo? Não, ninguém me explica. Aí Filipe vai, explica para ele, conta para ele toda a história, quem é aquele. Aí ele fica, sente a presença do Espírito Santo, ele vê um poço d'água, opa, me batiza, tem água ali, o que falta? Não falta nada, porque ele já disse que, Filipe perguntou: você crê? Ele: creio. Se crês, verás o quê? A glória de Deus. E é isso que precisamos ter, crer. Você não precisa ter estudo para crer, você não precisa ser bonito para crer, você não precisa ser rico para crer, você não precisa nem ter saúde para crer, basta que você creia. É isso que Jesus quer, porque o mais ele fará. Por isso que ele diz o quê? Venha do jeito que você está. Pô, mas eu ainda estou bebendo, eu ainda estou fumando, eu ainda estou usando droga, eu ainda não consigo me libertar daquela mulher. Mas ele fala: vem. Aí você vem para a igreja, aí você fica com vergonha, e é legal isso, você ficar com vergonha. Você vê um monte de gente certa ali, se acertando, aí você fala: poxa, o que falta para eu me acertar? Falta eu crer que esse Jesus pode transformar, porque há vida além daquilo que não presta, que a gente acha que é vida. Porque vida é algo, a vida que Jesus nos dá é algo que não acaba, é vida eterna. E a vida que nós temos aqui acaba, como diz a própria palavra, um sopro. A gente do nada sai, pum. Hoje mesmo, no enterro de uma das minhas primeiras professoras, uma pessoa muito amada, que era a dona Augusta Carvalheira, pessoa incrível, com 90 anos, ela faleceu. Aí você vai, você chora, aquela coisa toda, mas você entende o quê? Opa, ela viveu de acordo com os princípios de Deus, é isso que nós temos no coração. Porque às vezes a gente pensa que só aceitou Jesus quem está dentro da igreja, e não é, porque é a tua atitude que vai dizer quem você é. Você não vai colher nunca num pé de jaca uma manga, você nunca vai colher num pé de manga uma jaca. O fruto é a árvore, vai dizer qual é. E isso que a gente tem que ter. Opa, levou uma vida reta, você incentivou as pessoas, você buscou o teu secreto com Deus, só Deus sabe. Que eu posso chegar aqui e fazer uma oração linda, dizer palavras maravilhosas, mas e aí? Foi para Deus ouvir ou foi para o povo ouvir? Porque a gente tem um costume, eu tenho visto muito isso ultimamente em umas pregações. As pessoas falam: não, que eu estou jejuando, não sei o quê. Aí eu penso: pô, não, que eu fiz isso. E não é o que você fala, é o que você faz. As pessoas que vão falar de você. Esse Filipe, quem fala dele é o Evangelho, são os Atos dos Apóstolos. Quer dizer, são outras pessoas que vão falando dele, ou seja, o Espírito Santo que vai falando, vai dando testemunho. Aí ele chega nessa dádiva de saber que o quê? Ele tem 4 filhas virgens que profetizavam. Ou seja, são pessoas que ali, preparadas para aquilo, porque naquela época se esperava o quê? Uma virgem vai dar luz. Ela deu a luz.
Agora, as virgens que ele tem aqui, vai dar à luz ao Evangelho. Os homens que haverão de casar com essas mulheres serão abençoados. Porque você tem que ser a bênção dentro da tua casa. Porque diz que se você crer, a tua casa vai ser salva. Mas não é você ficar esperando a salvação, porque a gente tem essa mania de, não, eu estou ali, e eu julgo muito, o fulano é da igreja, mas a mulher não é. Não tem problema, você é da igreja, você é de Cristo, você busca Cristo. Porque se você não buscar, ninguém busca. Porque se a irmã ali não buscar, o filho dela não vai querer. E isso é importante. Como a pastora fez, você quer cantar? Vem cantar. Deixa a criança cantar. Aleluia. Olha quanta coisa boa, porque ele vai pegando, daqui a pouco ele está aqui em cima, pregando para multidões, no tempo dele. No tempo dele. Não adianta você que também querer, igual o nego faz, não, vai ser, é um pregador mirim. Não, é Deus que determina. Não sou eu que escolho aquilo que eu vou fazer. Deus vai dizer assim, é assim. Porque uma pastora hoje passou mal, eu também estava com uma dor de cabeça incrível quando eu cheguei em casa. Falei, pô, sinusite. Aí falei com a minha esposa, aí tomei um remédio. Eu não sou muito chegado a tomar remédio. Aí eu tomei um remédio, aí pá, comecei a cheirar lá um tal de doutorzinho, não é, canela de velho. Aí fiquei cheirando aquilo. Aí daqui a pouquinho eu dei uma cochilada, aí já melhorei. Aí eu falei assim, pô, não vou falar para o Gustavo que eu vou lá não, porque todas as vezes que eu falo que eu vou, vem um incidente e acaba eu não indo. Aí quando eu vim de lá para cá, trovoado, eu falei, Jesus, ainda bem que eu não olhei a palma da mão. Mas o que acontece? A gente tem que crer nisso, porque esse Filipe, ele vinha ali, ó, em João 6, fala de um Filipe, que não tinha a aplicação que esse tinha. E esse Filipe que João 6 fala, quando Jesus pergunta, essa multidão, o que a gente vai dar para ele? Que ele fala, nem 200 dinheiro dá para comprar pão para essa galera. Olha só, ele duvidando do mestre. Esse aqui não, Jesus enviou ele lá nos 70, depois ele foi um dos diáconos, depois ele foi evangelho para o etíope. Aí depois a palavra, Paulo vai lá na casa dele com os irmãos, ó, passamos em casa de Filipe, o evangelista, olha, quer dizer, o diácono, ele já estava evangelizando, porque ele não se ateve a títulos. Às vezes a gente fica preocupado em ter título, ser liderança, né? Tu tá ali, ó, na foto e tu fica até na frente de Jesus para você ficar legal, e não é isso. Sabe, não falou seu nome, não tem problema, você fez o que Deus pediu para você fazer, porque não é aqui, porque aqui, quando você tem fama aqui, opa, aí o inimigo já fica ali, ó, aí você tem a falsa sensação de que aquilo é de Deus. Lembra do profeta velho, lembra do profeta novo, lá em 1 Reis 13, aí o novo acreditou na voz do profeta velho, quer dizer, ele colocou aquilo que Deus falou para ele. Deus falou, não fale com ninguém, não beba nada, não coma nada, só entrega isso aqui e volta. Entregou, ele viu acontecer com Jeroboão, filho de Nebate, né? Coitado de Jeroboão, e ele voltou, mas vai o profeta velho e fala para ele o quê? Um anjo me falou. Aí você vai colocar a palavra de Deus em dúvida com relação à palavra de um anjo, seja quem for, meu irmão, não é de Deus. Se Deus botou no teu coração que é para você fazer isso, você analisou, pô, realmente isso aqui é de Deus, porque você percebe quando é de Deus, quando não tem interesse, quando não tira nada de ninguém, quando não ofende ninguém, quando não atrasa a vida de ninguém, porque na maioria das vezes, as pessoas vão te testar, porque Deus quer isso mesmo. Você não acha ouro dando topada, você tem que cavar. Aleluia. Na maioria das vezes, você cava e vai profundamente. Às vezes você não encontra, mas alguém seu vai encontrar. Você abriu o caminho, você fez aquilo ali, ó, você deu. Aí você fala assim, poxa, o meu nome não apareceu, não tem problema, o teu nome só tem que já está em um lugar mais importante, que é na glória de Deus. Porque quando a gente fica doente, a gente fica logo preocupado, né, cara? Aí, pô, será que fulano vai voltar? Todo mundo preocupado. Meu irmão, a vontade é de Deus.
Eu tenho que orar ao Senhor, se for da sua vontade, para a glória do seu nome, que ele volte. Se não for, que o Senhor encaminha. O Senhor sabe o que está fazendo. Porque quando Deus faz alguma coisa, é Deus que está fazendo. Quando o homem faz em nome de Deus, a partir do seu coração, já não é Deus. Porque a gente vê tanta coisa, tanta explicação errada, de coisas que você justifica. Há pouco tempo eu estava vendo um rapaz, eu conheço ele já de longa data, e ele parte do Senhor, está na igreja, é legal, eu clamo por isso. Aí daqui a pouquinho ele começou a dar uma esfriada, aí passou um tempo eu vi ele na porta de um bar, aí tudo bem. Aí um outro tempo eu vendo ele com a garrafinha na mão, aí dá aquela disfarçada assim, falei, cara, isso é direito teu, quem sou eu? Não jogo pedra não, sabe? Eu oro para que você... Aí teve uma festa final de semana agora, lá, aí quando eu passei, tô vendo ele lá assim, aí ele ficou meio assim, aí eu passei direto, aí eu falei, aí lembro de 1 Coríntios 9, quantas pessoas pegam essa passagem, que Paulo diz, me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Paulo é bem claro, eu me fiz. Aleluia. Ele não faça assim, ó, façam isso. Ele não manda ninguém fazer. Ele diz que ele fez. Aí por que ele fez? Porque ele, como a própria palavra diz sobre ele, não aprendeu de homem nenhum. Foi o próprio Jesus que o preparou. Aleluia. Então ele, para fazer aquilo ali, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora, eu não posso pegar isso como desculpa. É que, não, cara, eu vou lá no pagode porque eu vou pregar para os meus amigos lá e eu, só benção, porque estou ali, estou firme na presença. Não vai dar, meu irmão. Porque se você não se desviar do mal, o mal vai te vencer. Então não adianta você querer pegar a escritura para justificar uma fraqueza sua. Entenda que você tem que estar se renovando todos os dias. Porque a palavra é clara. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e nós precisamos também, porque, como diz, eu gosto muito de falar sempre, Oséias 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu não posso nunca achar que eu já sei, é sempre eu estou aprendendo. Eu tenho que buscar, Senhor, hoje eu não fui, eu quero ser melhor amanhã. Eu errei, é normal, se arrependa, não justifique. Porque o problema da gente, quando a gente comete uma falha, é porque eu estou na igreja, então eu acho que eu sou infalível. Não existe isso. Infalível é só o Espírito Santo. Amém. Você está na igreja, a tentação é tamanha, porque a tentação não vem de fora, ela vem de dentro. Ela está em você ainda, você é carne. A carne, ela fica ali, ó, vibrando. Por quê? Porque ela precisa de coisas materiais para viver. Você precisa se alimentar. Então, quando você faz jejum, a tua carne quer o quê? Se alimentar, você fica fraco, você fortalece o teu espírito. Por isso que o próprio Jesus diz, não faça como os fariseus. Não entra numa de ficar aqui, eu estou com um jejum de 49 horas, porque eu estou aqui, só Deus sabe. Você está fazendo propaganda de você. É verdade. E o pior de tudo, você está atrapalhando o evangelho. Porque você está banalizando algo que é secreto, porque a senha do teu cartão bancário, você não bota escrito no teu peito, você guarda na sua cabeça, ou esconde codificado em algum lugar, se você tem algum lapso de memória, entendeu? Mas você nunca diz para quem é. Então você está ali fazendo o teu jejum, faça o teu jejum, como Jesus disse, se enfeita, fique mais bonita, fique mais bonito, né? Fique disposto, porque às vezes é difícil a gente vir para a igreja, aí tu fala, poxa, hoje não dá, aí na maioria das vezes a gente até nem vem, até o Espírito Santo vai dizer, não vai, segura a tua onda aí, é bom que você vá, se cuida, mas tem vezes que você precisa vir, porque você tem que vencer essa batalha, porque é o costume, porque quando você, todas as vezes que te bater alguma coisa, não é, você vai achar que é o Espírito Santo, aí quando você vê, você está se distanciando, e evangelho é prática, aleluia, é prática. Aí como que eu pratico o evangelho? No dia a dia,
Como se eu fosse representar um teatro, eu não teria que decorar o texto. Você não chega aqui, lê uma vez e chega aqui não, você tem que decorar, você tem que saber posição, a hora de falar, a hora que a luz vai acender, e para isso é só através de treinamento, e o treinamento é isso, por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente tem que ler a palavra todo dia, meditar, buscar, conversar com os irmãos. Se você está vendo algum irmão cometendo alguma, viu o irmão na parada errada, aí você, Gustavo, queria conversar contigo, vai no particular, cara, o que está acontecendo, vi você assim, assado e tal, aí ele vai falar, papá, agora, se chegar aqui no púlpito, porque tem irmãos aí, ó, que tá no pagode, tá, eu não vou falar quem é não, mora lá perto de casa, sabe, é meu amigo, ó, você está afastando ele, você não está evangelizando, você está fazendo o que o inimigo quer. E por quê? Porque você está procurando espaço, é igual o profissional que acha que ele sabe, ele não pode ensinar para ninguém. Se você não ensina para ninguém, você não é profissional. Imagina a professora que na hora de dar aula, você, vou ensinar errado, porque senão esses alunos vão virar professores, vão tomar meu lugar. Graças a Deus se tomarem teu lugar, porque é sinal que você foi um bom professor. E o que eu preciso fazer? Preciso manter-me fiel a essa palavra, lutar com todas as forças contra todas as armadilhas do inimigo, porque as armadilhas do inimigo não são as grandes não, são as pequenas, são aquelas tem nada a ver, cara, ninguém está vendo, é uma vez só. Aí a gente nunca pode esquecer que só se vive uma vez, mas se morre duas. A gente precisa o quê? Morrer uma vez só, porque no dia que Jesus vier, a gente não vai estar preocupado com o carro, não vai estar preocupado com comida, a gente sempre está preocupado somente com a palavra do Senhor, com aquilo que eu fiz, porque o próprio Jesus diz que no dia todos vão prestar contas. E isso não tem, não vai acontecer, vai acontecer, eu vou ser julgado segundo aquilo que eu fiz, porque eu fui salvo pela graça, mas eu tenho que fazer a graça, andar, porque o cara que planta, não é o cara que faz germinar, né? Mas ele é o cara que planta, é o cara que vai jogar água, que vai cuidar, que vai tirar o mato, e eu preciso fazer isso, não é só jogar a planta ali, eu tenho que cuidar, tenho que estar sempre com meus irmãos, olhando, vigiando e educando, principalmente as crianças, e sendo obediente à palavra, sabe? Porque a palavra, ela é viva e eficaz, e a cada momento que você vai ler essa palavra, ela vai te dar uma direção, porque às vezes, igual a irmã falou assim, essa palavra é muito conhecida, eu rio muito desse termo, porque todas as coisas que aqui estão, são muito conhecidas. Qual o problema? O que nos falta? Viver. É que às vezes, a gente quer viver tudo ao mesmo tempo, né? A gente quer, como diz no futebol, bater o córner, ir lá e cabecear. Não é? A gente tem que ir, cada um, naquilo que consegue fazer. Então não adianta eu querer fazer tudo, não, porque eu já vi em alguns lugares que o cara, ele é o músico, ele é o pregador, ele é o porteiro, não pode, você tem que dividir, como o próprio Moisés foi advertido, e os apóstolos aqui fazem, no capítulo 6 de Atos, estamos sobrecarregados, a gente precisa viver da palavra, a gente precisa se preocupar somente com o evangelho, a gente não pode ficar se preocupando com todos os problemas da igreja, porque senão a igreja fica bênção, mas nós ficamos sem a bênção. Então precisamos estar sempre unidos, cuidando um dos outros. Às vezes o telefone toca, né, pastor? Aí a gente atende, aí a gente fala, eu tenho tanta coisa para fazer, mas está fazendo. Tanta coisa que você tem para fazer, você está fazendo, porque o essencial você está fazendo, porque o evangelho é isso. Você não precisou ir, porque graças a Deus Ele nos deu o telefone, Ele nos deu o WhatsApp e outras coisas mais, para que a gente não fique só zoando o outro. A gente gasta tanto tempo divulgando besteira na internet, e a palavra a gente não vê.
Às vezes eu vejo assim, eu olho uma pregação de alguém, aí vejo a quantidade de visualizações, eu falo, caraca, maluco, o povo não vê. Aí você vai ver lá uma bobeira do Big Brother, aí tu vê milhões de visualizações. Aí quem que viu isso aí? Foi só ímpio? Não, porque o cara quer saber do acontecimento, da fofoca, esquece do fundamental, que é o aprimoramento na palavra, na vida, porque eu vou melhorar a minha vida no dia a dia. Quando eu for confrontado, como que eu vou responder? Porque você vai ser confrontado a todo momento. As pessoas vão buscar coisas do teu passado que você você nem lembra mais. O cara vai jogar na tua cara, porque ele quer te confrontar, meu amigo. Aí, Gustavo, lembra quando você fazia isso assim, assado? Aí se você não está firmado na palavra, você vai se irar. E o pior, você vai pecar. Aí daqui a pouquinho você saiu da presença, porque o que o inimigo quer é que você haja segundo aquilo que ele faz. Porque se você se mantiver ali, ó, o cara falou, pô, você fazia isso assim, assado, pô, irmão, você empregou o verbo certinho, eu fazia, mas graças a Deus não faço mais. E o melhor de tudo, o Senhor me perdoou e apagou todas essas coisas da minha conta. Aquilo que eu fazia no passado, não faço mais. E vigio cada movimento meu, para que eu não venha fazer no futuro. Porque o mais importante de tudo é que eu me vigie. Porque se eu não me vigiar, eu vou tropeçar. Porque tem gente muito preocupada com a bênção do outro, com a ação do outro, que tem pessoas que vão pregar, que acham que estão fazendo a vontade de Deus. Quem sou eu para falar isso? Deus é que sabe. Sabe por quê? Se ele quiser usar uma mula, ele usa. Se ele quiser usar uma pedra, ele usa. Está escrito na palavra, não é mentira. As pedras vão falar. Se eu não falar, as pedras vão profetizar. E a vergonha é para quem? Para mim, que tive a oportunidade e não fui fazer, porque achei que não era digno. Porque, igual as pessoas, está tendo um problema enorme com relação a pregadores que cobram para pregar. É errado. É errado. Se a igreja, alguém te deu uma oferta, bênção. Mas você nunca deve ir pensando em receber dinheiro. A melhor oferta é uma oração, é uma bênção. Se o pregador vem de longe, você pode até ajudar a custear, né? Agora, nunca, quanto que é? É 5 mil reais para pregar aí. Quanto que Filipe cobrou para o etíope? Nada. Porque quando você cobra, ainda mais indevidamente, a gente sabe o que aconteceu lá com Geazi, né? Se o profeta não quis nem receber, nem olhar na cara de Naamã, aí vai você lá, ainda vai mentir. O problema todo é quando você sai da presença do Senhor, a mentira entra. Que chegaram aí uma galera aí, e o profeta ficou com vergonha de te pedir. Ainda queima o filme do profeta. Está entendendo? Você queima o filme de Jesus, porque Jesus não mandou você fazer isso. Ele só quer que você faça uma coisa: seja servo obediente. Porque o servo não tem ciência do que o seu Senhor faz, segundo o mundo. Mas Jesus disse que nós não somos mais servos, mas sim amigos. Amigos. Sabe o que é isso? Cara, só isso já é um motivo para a gente falar assim, cara, graças a Deus eu estou na presença do Senhor, que ainda há tempo. Ainda há tempo. Se você ainda não se converteu, ainda há tempo, porque a trombeta ainda não tocou. Dá tempo. Então eu preciso sair. Muitos vão falar mesmo, mas ninguém manda um pix, né? Só fala. Um pix ninguém manda. Agora, falar, isso aí é normal. Eu costumo dizer que desde que eu nasci, a palavra que eu mais ouvi na minha vida foi não. Não. Eu quero não. Não. Então você já está acostumado com não. O que eu quero ouvir? Um sim. Mas sabe de quem? De Jesus. E é isso que nós precisamos estar cientes, que precisamos ouvir o sim de Jesus naquele dia. E para isso, precisamos continuar firmes nessa presença, caminhando com todas as dificuldades,
ajudando uns aos outros, telefonando, importunando a pastora, acordando ela, que vai melhorar a dor de cabeça de um e dos outros. Irmãos, possamos ficar com essa palavra, e que esse exemplo de Filipe, o evangelista, que tinha 4 filhas, olha que bênção, depois de toda aquela caminhada lá com Jesus, ele não é mencionado como apóstolo, né? Foi mencionado como um discípulo, que andou com os 70, depois ele é ungido diácono, já ali com Estevão e os outros, né? Aí ele segue essa trajetória toda, aí depois chega a esse ponto, estaria recebendo em sua casa Paulo, e toda aquela galera que era firme na presença, e podendo ouvir de Paulo o quê? No caso aqui, Lucas dizendo que ele tinha 4 filhas, donzelas que profetizavam. Aleluia. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e dizer que eu me sinto membro dessa igreja, porque a igreja que vai para o céu é essa que nós temos que estar confiantes. Com as palmas louvemos ao Senhor. Obrigado, pastor. Amém. Amém, igreja? Como verdadeiramente Deus cuida, né? Que Deus me está assim abençoando e cuidando também do Fábio aí, porque nós sabemos que todos